Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Nossa Saúde aqui no canal Intercontinental. Você já sabe, esse é o nosso encontro semanal, o programa Nossa Saúde nessa parceria maravilhosa com a clínica do Dr. Jorge Jaber e a sua equipe, que vem sempre engrandecer o programa trazendo muito conhecimento. O programa da semana passada foi um programa sobre a família dos dependentes químicos e de quem tem transtornos. E devido ao sucesso e a tantas solicitações, vamos continuar com esse mesmo tema, porque é um tema de fundamental importância, tanto para quem sofre com algum transtorno, que seja adicção, quanto para a própria família. Esse é um programa, mais uma vez, muito importante, que deve ser divulgado por todos que estão assistindo, porque vamos falar sobre a dependência química, sobre a codependência química, a codependência emocional, que é a questão dos parentes, e vamos trazer aqui muitas novidades que servem para todas as pessoas que podem ajudar ou que são obrigadas a ajudar alguém que precisa. Todos nós somos obrigados, moralmente, a ajudar quem precisa. E para isso, precisamos de conhecimento. Antes de começarmos, eu gostaria de apresentar, como sempre, essa imagem aqui. É a imagem dos livros do Dr. Jorge Jaber sendo apresentados na ONU. Alcoolismo é um dos títulos e Saúde Mental em Pauta é outro título. No programa de hoje nós temos, claro, senhora Valentina, que é internacionalista da Clínica Jorge Jaber, doutora Paula Zanelato, senhora terapeuta Raquel Sandi e, mais uma vez, a brilhante participação do senhor Armando Paulini. Só que, para começar, já que dissemos sobre a senhora Valentina, que é internacionalista, ela sempre nos traz eventos de primeira grandeza para todos que querem conhecer um pouco mais sobre o assunto da drogadição e o que está sendo discutido e abordado pelo mundo. Vejam essa imagem. Esse evento aconteceu hoje de manhã, um evento para todos os países de língua portuguesa. Nós tivemos representantes de Angola, tivemos representantes do Cabo Verde, de Moçambique, e assim vai. O que significa? O mundo está antenado com tudo o que está acontecendo nesse universo da drogadição e destes distúrbios. E é isso que nós vamos falar hoje nesse programa. Então, senhora Valentina, queria lhe agradecer mais uma vez e, por favor, a senhora começa o programa, porque as senhoras primeiro. Muito obrigado. Olá, muito obrigada, senhor Fernando. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem desde Portugal, desde o Rio de Janeiro e desde todos os lugares do mundo que falam língua portuguesa ou que estão aprendendo a falar o nosso incrível idioma da língua portuguesa. Bom, como o senhor Fernando já adiantou, foi um evento incrível que ocorreu de 10 às 11 horas, né, da manhã, e foi sobre consulta sobre prevenção do uso de drogas nos países de língua portuguesa. Então, nós contamos com Augusto Nogueira, que faz parte da Vienna NGO Committee on Drugs, Comitê de Viena para Drogas, Paulo Lopes, de Portugal, que é especialista em drogas. Contamos com Job Muntomombene, que é da Rede de Ajuda aos Usuários de Drogas de Moçambique, e o evento foi maravilhoso, e a gente sempre traz essas dicas semanais sobre palestras, webinários, seminários internacionais, em português, em inglês, em espanhol, em francês, em todas as línguas. Então, se vocês quiserem saber mais, é só me seguir, ou então entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá? Que eu vou ter maior honra em responder a todos vocês. E, em segundo lugar, gostaria de informar que a Clínica Jorge Jaber, na semana passada, no dia 8 e 9 de outubro, participou do terceiro Fórum Rio Empreendedor da Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Casa de Mauá, onde nós
pudemos apresentar o trabalho da Clínica Jorge Jaber durante esses 2 dias, apresentar os livros, que está aqui atrás de mim, que nós também apresentamos na ONU, no evento da AI for Developing Countries, e eu falei sobre todo o trabalho que é realizado na clínica pela doutora Paula, pela terapeuta Raquel, pelo terapeuta Lio, pelo terapeuta Cláudio, pelo doutor Jorge Jaber e por toda a equipe multidisciplinar. Então, assim, foi muito bem recebido e a questão da saúde mental vai ter uma relevância muito grande agora que nós temos uma parceria com a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Muito obrigada. E eu gostaria de acrescentar aqui ao nosso palco essa imagem e solicitar a todos que estão nos assistindo que entrem. clinicajorgejaber.com.br. É fundamental que você entre, olha só, tem a internação 24 horas para você saber como funciona, tem a questão das notícias da clínica, que são muito importantes, e também tem a questão do curso de formação de terapeutas, que é um curso essencial. Quantos e quantos parentes de internos ali, de pessoas que estão internadas, vão e fazem esse curso para aprender como melhor lidar com a doença, com a adicção e com o dia a dia, diminuindo assim o sofrimento tanto do internado, assim que ele saia da clínica, como também da própria família, saber como lidar. E É nós fundamental. temos mais de desculpa lhe interromper, seu Fernando, nós temos mais Imagina. de 900 inscritos, né? Encerramos as inscrições do ano de 2025, agora dia 5 de outubro. Abriremos as novas inscrições para o curso 2026 em breve, ao qual eu estarei coordenando novamente, com muita alegria. Desde 2002 eu venho fazendo isso com muita alegria, felicidade. E em breve nós abriremos as turmas de 2026. Tudo bem? Muito obrigada. É isso, tem que ficar atento, tem que entrar no site, tem que ver. É um site, olha, tem a página do Instagram, tem Facebook. É muito importante que você acompanhe tudo o que está acontecendo na Clínica Jorge Jaber, porque é uma clínica de ponta. Quando eu digo de ponta, é de ponta de interesse. Interesse na recuperação dos pacientes, interesse na família, interesse de uma forma global, de uma forma ampla, do ser humano, de todos os seres humanos que estão envolvidos na questão da drogadição. Então, senhora Valentina, eu deixo com a senhora a primeira pergunta e que seja um programa muito valioso, principalmente para você que está nos assistindo. Compartilhe, divulgue, mostre para quem não conhece, muita gente que nem sabe que esse programa existe e que precisa saber de tanto conhecimento que é trazido aqui. Obrigado, senhora Valentina. Obrigada, senhor, e obrigada a todos que nos assistem. Na verdade, eu vou direcionar as primeiras perguntas para o senhor Armando Paulini, né, que está aí na clínica desde cedo, né? Senhor Armando, gostaria de fazer, na verdade, 4 perguntas para o senhor em sequência, se assim lhe for permitido. Tudo bem? Sim, sem problema nenhum. Estou aqui para colaborar o quanto eu puder. Que ótimo. Vamos lá. Senhor Armando Paulini, como o primeiro passo, né, que é admitimos que éramos impotentes, pode ser interpretado no contexto da codependência, considerando que o codependente tenta controlar o outro como forma de negar sua própria impotência? Qual a sua opinião sobre esse tema, por favor? Eu vou tentar ser breve, mas eu vou começar um pouco anterior já do programa. Assim. Os grupos de familiares, Al-Anon, Nar-Anon, são grupos de apoio para familiares que convivem com essa questão da adicção, mas que não são usuários, são aqueles que convivem, e têm as consequências do uso do outro. E aí eles utilizam o mesmo programa, com pequenos ajustes do programa de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. É um programa de 12 passos.
Esse primeiro passo que a senhora mencionou é um passo que fala sobre a impotência diante da doença, da adicção. E isso é um passo assim muito relevante, porque é onde as pessoas se dão conta que não vão conseguir ajudar o familiar. Estão adoecendo junto. E por que ele adoece junto? Pela natureza da adicção. É necessária uma abordagem profissional, muitas das vezes, para que a pessoa possa entrar em recuperação. Essa abordagem também, muito dificilmente a pessoa chega diretamente num grupo, num movimento desse anônimo, o familiar que eu me refiro, tá? Porque o familiar tem sempre a ideia de que ele não está doente, que o doente é o outro, e que ele tenta ajudar. O que é verdadeiro no início, mas como é uma doença progressiva e incurável, se a pessoa não entra em recuperação, se o familiar não entra em recuperação, o familiar dele vai adoecendo junto, que adoece pelas emoções. Quando a gente fala do primeiro passo, que é impotente diante da adicção, é um passo que você tem que lidar com os seus próprios sentimentos, assim, a frustração de você tentar ajudar e não conseguir, né, a raiva que isso gera, né, e que você não consegue um pouco separar a raiva da doença do doente, os conflitos que surgem dali e as consequências danosas, que são severas, né? Tem uma partezinha disso, né, que a gente fala que o familiar ele vai adoecer principalmente e ele vai desenvolver aquilo que a gente chama de triângulo da autoobsessão, que é o ressentimento do que aconteceu, o que vem acontecendo há tempos, né, das consequências do uso do familiar, né, do seu adicto, podendo falar assim, a raiva do presente, né, do que ele não consegue controlar, ele tenta, não consegue controlar, e o medo do futuro, porque é imprevisível o que vai acontecer. Dependência química mata. Então, é aquela ansiedade o tempo inteiro, né? Assim, você estar o tempo inteiro exposto a um quadro de ansiedade, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Tá certo, o primeiro senhor passo Armando, é basicamente isso. Só uma questão técnica rápida aqui, senhor Armando. Deu alguma instabilidade enorme aí na sua internet, a sua imagem está toda granulada, inclusive seu áudio, em dados momentos, está vindo picotado. Eu vou solicitar ao senhor que, com essa mesma configuração que está, posicionamento de câmera, saia da sala e entre de novo para ver se a gente estabiliza. Enquanto isso, a senhora Valentina vai distribuindo mais perguntas. Por favor, senhora Valentina. No caso, desculpa a dúvida, eu distribuo mais perguntas para as senhoras aqui ou para o senhor Armando? Para o senhor Armando, não. Ele temporariamente vai estar fora, porque ele está entrando e tentando sair. Veja, ele está congelado ali. Então, Perdão. para uma das senhoras, ou a doutora Paula, ou a senhora Raquel Sandi, que também sempre vem e abrilhanta muito esse programa. Certamente. Obrigada. Ambas abrilhantam muito o programa com a Obrigada. presença delas, que é maravilhosa. As duas são muito gatas, falando a verdade. Vamos lá, doutora Paula Zanelato. Qual a relação entre dependência química e codependência? Tudo bem, primeiro, boa noite a todos. Ainda não tive oportunidade de cumprimentar. E boa noite, senhora Valentina, senhora Raquel. Boa Realmente noite. essa mesa de mulheres está muito boa. Deu muito o que falar na semana passada, fizemos sucesso. Brincadeiras à parte, para a gente quebrar um pouquinho dentro de um Veja, o senhor assunto. Armando está de volta. Olha, totalmente estável com relação à que internet. bom. E concordando sair e comigo entrar aqui. faz milagre. Eu já Olha, que chego coisa concordando para não ter polêmica. Muito bem, muito bem. Muito bem. Vamos lá, a gente tem que se divertir um pouquinho falando de um assunto tão sério, tão doloroso, como o senhor Armando vinha trazendo, essa doença mata. Mas, bom, pergunta da senhora Valentina,
sobre a relação entre dependência química e codependência, como elas estão interligadas, não é isso, senhora Valentina? Isso mesmo, doutora. Elas estão completamente interligadas. Bom, por quê? O que é a dependência química? De forma bem generalizada, em uma só frase, é a perda de controle, não é? Então, o dependente químico, ele perdeu o controle. E a gente vem reforçando isso de diversas formas aqui ao longo do programa. Nós repetimos de diversas formas, mas é difícil de entender realmente sobre a dependência química e sobre essas nuances. Então, de forma geral, é a perda de controle. E o que o familiar tenta fazer? Ele tenta controlar o outro. Ele tenta controlar o comportamento de alguém que está em descontrole. Com isso, ele cai num sofrimento tremendo, né? E o que acontece? Nas famílias, normalmente, cada um ocupa um lugar. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, olhem para dentro da família de vocês que estão nos assistindo, cada um tem uma função, né? E no caso de uma família com uma pessoa adoecida, algum familiar acaba assumindo a função de cuidador, às vezes até mesmo num ponto mais adoecido, de herói. Há uma necessidade de salvar aquela pessoa, não é? E há uma busca incansável por recuperar o controle de alguém que está em descontrole. Tá? Então, é algo que vai se retroalimentando, não é isso, senhora Raquel? Exatamente. Tem um está em descontrole, o outro tenta controlar, e isso vai ficando uma relação extremamente fusionada e adoecida, né? E vejam só, claro que não de propósito, mas quando o dependente químico começa a fazer um movimento na direção de tratamento ou até mesmo de melhorar, às vezes a família ou o familiar que está codependente atrapalha esse processo. Por quê? Ele passou a ter uma função na vida e ele se acostuma com aquela função de cuidador, não é? Então, elas estão interligadas, sim, codependência e dependência química, e interligadas de uma maneira adoecida. Por isso que a gente precisa de muita atenção com o tratamento familiar. E desculpa perguntar, doutora, mas é apenas uma curiosidade, Pois porque não. a senhora tem muito conhecimento, né? Mais de 10, 15 anos de formação, está se formando no Instituto Einstein com méritos, orgulho, né? Existiria alguma relação entre dependência química, codependência e comportamentos narcisistas? Olha, a personalidade narcisista, senhora Valentina, ela pode aparecer em ambas as funções, não é? Um codependente, ele pode, de alguma forma, ter esse tipo de personalidade, como o dependente químico. Então, isso é muito relativo. Mas eu queria dizer que, além da minha experiência clínica e profissional, e posso abrir aqui um pouquinho, eu, na minha infância, frequentei grupos de mútua ajuda de familiares, né? Na sua infância? Exato, eu tenho familiares dependentes químicos, então eu acho que a gente também é puxado para a profissão de alguma forma, não é? Então, claro que o estudo, a formação, poxa, a minha formação no curso de terapeuta de dependência química, lá quando eu fui buscar o Dr. Jorge Jaber, fora, né, minha formação em psicologia, né, há cerca de 15 anos, mas eu faço terapia há mais de 20 anos, né? Eu tenho contato com Al-Anon, Naranon, desde que eu sou criança. Então, eu acho que essa profissão, ela é muito mais do que uma profissão. É uma missão e é algo que nos toca de alguma outra forma. Eu acho que ninguém vem parar aqui sem ter sido profundamente tocado por um sentimento, né? Então, mas obrigada, né, pelos elogios, mas eu acho que a gente tem muito sentimento envolvido, todos nós que trabalhamos na clínica e que tentamos ajudar o próximo. Parabéns. A senhora, doutora Paula, acabou de colocar um ponto muito importante, que é sobre o sentimento. E esse sentimento, eu vejo
de uma maneira extremamente positiva em toda a equipe, porque é um sentimento de ajuda, é um sentimento de estar lá presente, tentando salvar vidas, que é muito importante. Tudo parte, pelo menos na clínica Jorge Jaber, eu percebo isso, né? Em cada terapeuta formado, em cada pessoa que está ali, como a senhora Raquel Sandi, como o próprio senhor Armando, que também é terapeuta, todos vocês, e é por isso que eu gosto, vou confessar, adoro fazer esse programa, porque eu sei que é um programa que todos estão de verdade querendo ajudar, não só o paciente, mas a família. Desculpe, eu interrompi a próxima pergunta da senhora Valentina. Só um minutinho, que eu tive aqui uma intercorrência, senhor. Eu tenho uma pergunta para a senhora Raquel, só um minutinho. Senhora Raquel, na sua opinião, o que é uma família adoecida? É uma família onde os vínculos se tornam disfuncionais, né? O amor, o cuidado, ele é, vamos dizer assim, transferido para a culpa, para um adoecimento em si, né? Então, um membro da família adoecido, ele consegue contagiar toda uma família. Então, a família, ela tem esse adoecimento por conta de um único familiar, e muitas vezes o que ocorre, a pessoa fica em volta do problema e não da solução. Então, eles param, muitas vezes, de encontrar a solução e às vezes ficam com uma venda nos olhos e não procuram ajuda profissional, não procuram um psiquiatra, não procuram um terapeuta, não procuram uma equipe multidisciplinar que temos na clínica Jorge Jaber, né? Na nossa clínica temos médico 24 horas, enfermagem 24 horas, temos monitoria, enfim, temos uma equipe multidisciplinar que cuida do nosso paciente. Então, esses olhos vendados da família, que já ocorreu por ter um familiar, no nosso caso, dependente químico, adoece por conta disso. Afinal de contas, né, amar não significa tolerar tudo. Amar não significa aceitar comportamentos destrutivos. Eu acho que é muito importante frisar isso. Você tem que impor Amar limites, não significa, né, aceitar a autodestruição de quem nós amamos. Exatamente. Essa é uma frase bem forte, né? E limite, né? Como a senhora Valentina trouxe, essa palavra é muito importante. O codependente, ele acha que está colocando limite, tentando controlar ou facilitando. E ele, se não tiver em tratamento, não entende realmente como colocar limite, qual o verdadeiro significado de limite nesses casos. E honestamente, eu aprendi essa questão de limite com a própria doutora Paula e também com a professora Ângela Holanda, que ministrou aula sobre codependência no curso de formação de terapeutas durante muitos anos, né? Então, eu sugiro que vocês assistam essas aulas que estão gravadas no site, são muito importantes, são gratuitas e todo conhecimento é muito válido, pessoal. E parabéns novamente, doutora Paula, e a senhora Raquel Sandi também, que ministrou grupos de família e sabe muito bem sobre esse tema. Obrigada. Senhora Valentina. Posso falar uma coisinha rapidamente? Que vocês estavam falando aí. A codependência e a adicção são doenças insidiosas. Elas vão se instalando aos pouquinhos. Ninguém começa já com uma grande circunstância. A não ser quando acontece algum acidente ou alguma coisa assim fora da curva. Então, por ser uma doença insidiosa, a gente não vai se dando conta de que a gente vai entrando em determinados comportamentos e fazendo coisas. A gente vai adoecendo no caminho. Se a gente somar isso, a falta de informação, ideias preconceituosas, né, ideias pré-concebidas do que é essa doença, e no modo geral de tratamentos na saúde mental, porque há uma resistência grande por isso, né, fica um pouco mais nítida esse adoecimento. Porque por que a família resiste tanto? É impossível alguém falar que a mãe não quer o bem do filho.
ou que a esposa não quer o bem do marido e vice-versa, porque ela não percebe. E aí, essa questão da disfuncionalidade que a doutora Paula mencionou, assim, você vai dando uma função para a sua vida, né? Que você vai abrindo mão de aspectos da sua vida profissional, educacional e outros aspectos para cuidar daquilo que é emergente e que é urgente. E esse adoecimento ele é lento e gradual. Para você desconstruir isso, às vezes só um terremoto para fazer, para dar esse start de buscar ajuda e se dispor a ouvir alguém. Porque a gente tem medo. Né? Assim, onde é que eu fracassei? Todo mundo fala isso. Chega aqui e fala, onde é que eu errei? Onde é que foi que eu errei? E não errou. É um processo insidioso. Quando a gente vai ver, aconteceu. E, senhor Armando, falando Oi. em terremoto, né, que o senhor mencionou, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Espera aí que eu vou me segurar aqui na cadeira. Peraí. Ih, calma aí. Tá tendo um terremoto aí na clínica ou não? Bom, vamos lá, sem brincadeiras agora. Como o senhor Armando, com esses mais de 30 anos de formação na área de dependência química, concursos no exterior, do Brasil, Estados Unidos, como o senhor lida com pessoas que apresentam descontrole? Tem um livrinho, é porque eu não vou achar aqui, mas tem um livrinho aqui que tem isso catalogado, assim. Esse descontrole, primeiro você tem que identificar que tipo de descontrole é e qual é a ação necessária para conter aquilo. Se é algo apenas verbal, alguma coisa, você tem estratégias para lidar com isso. Mas, primeiro, qual ambiente que você está, de que forma você vai abordar essa pessoa e qual é o tipo de descontrole que tem. Porque, às vezes, você tem que chamar a polícia. Às vezes, tem que chamar o bombeiro. Às vezes, você precisa pedir uma ajuda assim de contenção mesmo, conter esse descontrole, que pode botar a pessoa em risco e você também. Eu me lembro, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, em que havia uma emergência e quando chegamos no local, a pessoa estava com um machado na mão. Poxa. Nossa! Um machado na mão. Então, você chama a polícia, você chama o bombeiro, você pede ajuda. Tá certo? Eu gostaria de lembrar aqui para quem está nos assistindo que a psicologia e a psiquiatria cuidam de 4 tipos de problemas. Tá? São problemas, de forma geral, comportamentais. Então, dentro do comportamento podem haver muitos descontroles, não é? Problemas sentimentais, problemas de sentimentos. E nossos sentimentos podem apresentar descontrole. O adoecimento emocional causa um descontrole na área de sentimentos, não é? Descontrole na área de pensamentos. A gente vem falando das doenças até secundárias, né, de patologia dual, quando um paciente usa substâncias ou tem alguma dependência, até mesmo em medicamentos. Então, ele pode acabar tendo descontrole nos seus pensamentos, ele pode ficar persecutório, ele pode ter pensamentos autodestrutivos, negativos. E temos também a outra área que a gente cuida, que é a área cognitiva. Tá? Então, uma pessoa que passa a ter algum tipo de demência, por exemplo, algum déficit de aprendizado, atenção, e outras questões cognitivas que também influenciam em descontroles. Então, acho importante mencionar que essas 4 áreas cercadas aí da psicologia e da psiquiatria, pensamento, sentimento, comportamento e cognição, são áreas que da gente, né, nós seres humanos, podemos nos descontrolar em qualquer um desses pontos. Excelente, doutora Paula, mas gostaria de retornar para o terapeuta Armando, né? Qual a sua forma de abordagem quando um paciente ou alguma pessoa apresenta um descontrole, por exemplo? Então, vai depender disso que a doutora Paula está falando, qual é o tipo do descontrole. Entendeu? Se é alguma coisa, por exemplo, estou num atendimento, às vezes você recua,
escuta ou aborda de outro jeito. Agora, se for um descontrole severo, em que a pessoa perca o controle do comportamento, você tem que abordar, pedir ajuda, chamar alguém para interferir, um monitor, ou se você estiver em casa, chamar a polícia. Você tem que se proteger e proteger a pessoa. Essa questão do descontrole é o tipo de descontrole. Hã? E dentro da clínica, no caso, seria em consultório, por exemplo? Vai depender. Se é um descontrole, um choro compulsivo, você acolhe a pessoa, você senta com ela no consultório. Você tem que avaliar no início assim, se a pessoa corre risco, se você ou a pessoa corre algum risco. E qual é o tipo do descontrole. E aí, você avaliando isso, que às vezes é um descontrole verbal, a pessoa dá um grito, você tenta abordar. Se não for, se a pessoa escalar isto, você pede ajuda. E a gente tem uma estrutura formada para isso, para pedir ajuda para proteção da pessoa. Você protege o paciente. Esse é a base. Entendeu? E aí, você identificando por quê, o que aconteceu, vendo as necessidades da pessoa, você cria uma estratégia de abordagem para melhorar essa situação. Mas o pensamento é sempre... Uma equipe multidisciplinar. Sim. O pensamento é sempre na proteção, na sua proteção no atendimento e do paciente. Essa é a parte principal da coisa. Muito bom. Senhor Fernando, o senhor deseja Bom, fazer alguma pergunta? o senhor Armando acabou de terminar falando sobre proteção, né? Esse termo é um termo muito importante, porque o paciente, quando vai acabar na clínica, é porque ele deixou de ter sua autoproteção. Sua autoestima está baixa, sua autovalorização é zerada, está no fundo do poço. Então, quando a gente fala sobre isso, senhor Armando, tem alguma dica que o senhor possa dar, já que o nosso programa hoje é sobre família, né? Essa questão do sofrimento, da família, sobre a percepção. Como começar a perceber que algo de errado está acontecendo e, caso perceba, como que essa família deve agir? É claro que também existem passos. Existe o passo da percepção, da tentativa de ajuda, mas também o passo da tentativa de busca da autoajuda familiar, talvez até fazendo Al-Anon, indo a grupos, como tendo a decisão de que chegou a hora de internar o seu parente, que é uma decisão muito difícil, eu sei, para todos os familiares. Internar é sempre algo difícil, muitas famílias protelam, e com isso acaba aprofundando ainda mais o grave problema que o paciente tem. Que dicas o senhor daria? Sim, acho que eu vou voltar na questão anterior desse movimento anônimo, de grupos anônimos, mas por uma outra abordagem. Assim, a pessoa, quando resolve pedir ajuda, é porque ela já está identificando que há um problema. Então, você identifica no dia a dia, né? Mas como a gente estava falando há um tempo atrás, assim, é uma doença insidiosa, ela vai se instalando aos poucos, você não percebe. Quando o familiar se dá conta, às vezes já está bastante grave. Então, se eu puder falar, assim, existem grupos de famílias, né? Assim, o Naranon, o Al-Anon, que oferece o apoio emocional e uma compreensão e a orientação necessária de como pedir ajuda, do que fazer, né? Eles funcionam regularmente em locais, é público, você acessa isso por telefone, por internet, pelo Google, você vê os endereços, e funciona semelhante a esse movimento anônimo do adicto, né, de narcóticos anônimos. É o mesmo programa de 12 passos, a diferença está aqui na adicção que o familiar se refere, é a adicção do outro, a minha codependência é pela adicção do outro. E esses grupos acolhem e orientam.
Às vezes a gravidade é tão evidente e alguém sugere, olha, procura um profissional, procura um psiquiatra, procura uma clínica especializada. Dessa forma que ocorre, né? Mas, assim, tem sempre um sentimento ali latente para esse movimento. Ou um descontrole grave, que aí é quando não suporta mais e aí não se vê impotente e aí pede ajuda. O problema desse momento agudo é que, às vezes, não dá tempo, né? Às vezes tem coisas que não dá tempo. A tragédia acontece. Então, assim, o primeiro sinal, peça ajuda. Procura alguém especializado. Procura se familiarizar com o que está com o assunto. E não se omita, né? Vá pedir ajuda, porque se esperar pode ser fatal. Antes de voltar Infelizmente, vemos muitos casos assim, não é? Desculpa, Fernando. Imagina, antes de voltar para a senhora Valentina, que tem uma pergunta muito importante agora, eu só queria ressaltar o que o senhor Armando, terapeuta, disse. Peça ajuda. E esse peça ajuda, ele serve tanto para você que tem problema com dependência química, entender que precisa de ajuda e pedir ajuda, ir aos grupos de mútua ajuda, onde você encontra uma irmandade de pessoas que têm os mesmos problemas, de formas diferentes, afetadas de formas diferentes na vida cotidiana, mas que têm o mesmo problema. Mas também, só queria ressaltar um parênteses aqui. Eu conheço famílias que têm drogadictos, que não aceitam ainda que são drogadictos, que não vão para a mútua ajuda, que não aceitam ajuda porque não reconhecem o primeiro passo, mas que as famílias, antecipadamente, já procuram os grupos de ajuda mútua, Naranon, porque eles precisam lidar com esse problema. E a família é a linha de frente, é o primeiro contato com o doente, com o paciente. Eu só queria colocar isso e passar de novo para a senhora Valentina. Tá certo, muito obrigada. Informações muito relevantes, que certamente vão ajudar muitas pessoas. A próxima pergunta eu gostaria de direcionar para a doutora Paula Zanelato, a nossa especialista, expert. Doutora Paula Zanelato, o que é a codependência e como é o tratamento na clínica Jorge Jaber para codependentes? Então, acho que só trazendo um pouquinho de tudo que já foi dito aqui, né? A codependência, ela também é uma doença que surge no caminho, como o senhor Armando disse, né? Um familiar, ele vai também adoecendo no processo e apresentando mudanças de comportamento, necessidades de controle, descontroles emocionais. Então, o codependente, ele, assim como o dependente químico, não é de uma hora para outra, não é? Ele se torna um codependente no caminho. Normalmente, claro, os pacientes que chegam para nós são pacientes que já estão muito adoecidos, que já estão em descontrole, que não deram certo anteriormente com tratamento ambulatorial, com tratamento de consultório, apenas com um grupo de mútua ajuda, porque os grupos salvam milhares de vidas, muitos dependentes químicos e codependentes, se tratando em grupos de mútua ajuda. Nós já fizemos 2 lives também sobre grupos que de mútua ajuda. Que são gratuitos, não é? Eles, enfim, conseguem a recuperação, mas o paciente que chega para a gente, ele chega muito adoecido. Então, é muito bacana o nosso tratamento para os familiares, né, para os codependentes. Lembrando que isso acontece, a codependência, ela acontece em qualquer doença, né? Então, dependência química é uma doença, mas se você tiver um familiar, por exemplo, internado com câncer no hospital, às vezes por meses, essa estrutura familiar também se modifica muito, as funções também se confundem muito, né? Mas no caso da dependência química, como não é uma doença que tem exame, né, como eu falo, não tem sangramento, eu acho que essa necessidade de controle ou mesmo de solução mágica
não é? Ela é mais presente. A senhora Raquel, brilhantemente, trouxe na semana passada os 3 Cs do familiar, né? Do codependente. Porque, da mesma forma que o dependente químico tem os 3 Cs, a gente fala, né? São 3 destinos: clínica, cadeia ou caixão. É um pouco forte isso, mas Muito forte. isso é dito na comunidade, né, de tratamento. E a família também tem os 3 Cs. Senhora Raquel, repita pra gente os 3 Cs, senhora Raquel. Familiar não tem culpa, ele não cura e ele não controla. Isso, muito bem. Senhora Raquel, que também vivencia e estuda isso há bastante tempo. Então é isso, o familiar ele tem essa tendência a se culpar muitas vezes, porque quando a gente tem um familiar adoecido, é como se aquilo ali fosse um espelho, né? O senhor Armando trouxe, eu falei isso, eu acho que em outro programa, mas essa pergunta, né, que não cala, onde foi que eu errei? Então há uma culpa muito eminente que atrapalha muito no tratamento, porque quando esse familiar se culpa, ele vira um facilitador, muitas vezes, não é? Então, e o dependente químico, esperto que é, manipulador que é, e eu não falo isso de forma pejorativa, porque são características da doença, ele se aproveita dessa culpa que o familiar sente, não é? Ele se aproveita dessa necessidade de cura que o familiar apresenta. Então, nos grupos de mútua ajuda dentro da clínica, né, nos grupos de terapia dentro da clínica, o familiar tem todo esse suporte, além de terapias individuais e dicas, né? É isso. Tem no tratamento... O codependente, ele se torna... O senhor Armando quer fazer alguma colocação? Ele se torna... Ele fica com depressão? Como é que ele fica, por favor? Vamos lá, antes de eu passar a bola lá para o senhor Armando, só responder aqui a senhora Valentina. Sim, ele muitas vezes pode ficar deprimido, ele pode... isso é muito interessante o que a senhora está trazendo, porque, de fato, a codependência, ela pode gerar outras doenças psiquiátricas. Então, sim, o familiar pode adoecer. Sim, o familiar fica ansioso, né? Ansiedade é um diagnóstico. O familiar sofre a ponto de ficar deprimido caso ele não se cuide. E sim, fica agressivo, porque ele projeta esse mal-estar dele em outras pessoas, né? Então, ele está sofrendo, mas ele acha que a culpa é de outro. E já passei por diversas situações de agressividade. Não físicas, nunca chegou a esse ponto, mas de agressividades verbais, de acusações por parte de familiares. Mas a gente, como profissional, compreende, porque esse sujeito está adoecido, está em sofrimento. Mas diga lá, senhor Armando, desculpa, vamos lá. Vou fazer 3 aspectos assim, que eu acho que são relevantes no tratamento aqui, no grupo de familiares. Primeiro, assim, que quando o familiar chega em tratamento, ele traz com ele uma solidão, que ele parece que só acontece com ele aquilo, né? E no grupo de familiares, ele é acolhido, essa solidão, esse sentimento de solidão, ele reduz, e o sentimento de impotência também, porque você vê que você não está sozinho naquilo, isso não dá em poste, isso só dá em gente, isso acontece muita gente. Então, esse sentimento de acolhimento e pertencimento, eu não estou sozinho, é importante. A outra coisa é que no grupo, onde você tem pessoas em diferentes fases de tratamento, aquele que está chegando agora, ele é acolhido porque já tem mais tempo, e há uma explicação através da identificação. Poxa, eu já passei por isso, dependência química é isso, poxa, comigo aconteceu desse jeito, vai passar, você vai se sentir melhor. E uma das coisas assim que eu vejo também que é muito importante é que o familiar aprende a colocar limites, mas não é um limite para o outro, limite para mim. Até onde eu consigo ir, eu tenho que me preservar, eu preciso aprender a lidar com isso de uma forma em que eu tenha vida. Eu preciso voltar a viver, eu preciso fazer minhas coisas. Então, isso acontece eu vejo acontecer sempre aqui nos grupos de família. A pessoa chega com esse sentimento, ela começa a perceber como é que acontece ali através do depoimento das outras pessoas, vai compreendendo como é que ela adoeceu,
e vai estabelecendo limites para que possa entrar em recuperação. E isso é bem bacana de ver, assim. É uma coisa Eu que me dá lembrei. muito prazer em ajudar. Olha, eu me lembrei aqui de uma situação muito emocionante. Eu acho que é importante a gente trazer vida a esse programa. E a senhora Raquel estava comigo nessa situação de um grupo de família, onde uma mãe que tinha internado seu filho adolescente, né, trouxe naquele dia do grupo de família que naquele dia ela tinha se forçado a lavar o cabelo. Porque há dias ela não lavava o cabelo. Lembra disso, senhora Raquel? Lembro perfeitamente. Conta um pouquinho, assim, pra gente, desse sentimento de não conseguir nem tomar um banho muitas vezes, né? Que a gente escuta dos familiares. Eu acho que vai ser interessante trazer isso, sabe? O familiar, ele se entrega a tal ponto de não cuidar de si. Lógico que não são todos familiares, né? Mas essa familiar em específico, depois que internou o familiar, né, o dependente químico, ela no grupo de família, ela falou, gente, eu consegui, enfim, lavar o meu cabelo, eu consegui cuidar da minha higiene perfeitamente, porque o meu filho agora está sendo tratado, e neste momento eu estou tendo tempo para mim, para eu poder cuidar de mim. Chega nesse ponto. Nesse ponto. Então, foi um depoimento muito forte que nós ouvimos, as famílias também se identificaram no grupo de família, falou, nossa, eu também, realmente, eu não olho para dentro de mim, eu fico olhando sempre para ele, dando tudo para ele, eu não me enxergo como pessoa. E realmente, eu estava com a doutora Paula. Obrigada pela lembrança, doutora Paula. E quantos grupos de família vocês têm por semana? Para ouvir todos esses relatos incríveis, surreais. Quantos grupos, por favor? Então, nós temos 3 grupos, na segunda, na quarta, nas sextas, às 10 horas da manhã, temos grupos de família. Nesse grupo, só os familiares entram nesse grupo, o paciente, que é familiar deles, fica do lado de fora, justamente para que o familiar fique à vontade para falar sobre os seus sentimentos, para que ele consiga colocar para fora todo aquele sentimento, aquela angústia, aquela mágoa, até falar de como está lá fora, se está conseguindo levar a vida sem muitas vezes tem codependente, tem só familiar dentro do grupo. É de 10 até que horas, por favor? De 10 a 11h30 aproximadamente. Muito bom, 1h30. Exatamente. Além na verdade, assim, isso não traduz o quanto nós falamos com os familiares, Nossa. porque diariamente, a senhora Raquel, então, que faz plantões sábados e domingos, ainda bem, senhora Raquel, muito obrigada, me ajuda muito. A gente, para eu conseguir descansar um pouquinho, mas mesmo, a gente fala com o familiar todo dia, porque nós mandamos boletins para esses familiares, fotos, porque se imagine, né, como um familiar com seu ente internado, sem notícias, é muito sofrimento. Então, a gente dá essa assistência diariamente. Uma super equipe. A gente fala com os familiares várias vezes ao dia, né? Tira dúvidas, acolhe, principalmente assim que começa a internação, e ainda estamos estabelecendo uma relação de confiança, porque no tratamento tem que ter relação de confiança, gente. Se o familiar não confiar na gente, se ele não entregar, esse tratamento não vai fluir. Além de terças e quintas também, quando tem visitas, e que sempre antes do parente encontrar com o paciente, né, antes do familiar encontrar com o seu ente querido, a gente também faz um pequeno grupo ou traz algum assunto, uma palestra, porque as visitas são momentos muito delicados, não é? São momentos onde esse paciente pode manipular alguma situação, onde esse paciente pede para sair, e a família, se tiver fragilizada, ela acaba cedendo. E isso, às vezes, gera tragédias, infelizmente. Então, a gente está sempre apoiando, sempre conversando com esses familiares. Bom, eu tenho aqui uma pergunta, né? Nós recebemos muitas perguntas nas nossas lives. Recebemos uma do Miguel Gonçalves, lá do Rio Grande do Sul. Olha que legal, né? Gente do Brasil inteiro assistindo as nossas lives. Ele botou assim: boa noite. E como é bom ter esse programa. Um abraço a todos, doutora Valentina, senhor Fernando. Esse programa apresentado por vocês é muito bem conduzido, com palestrantes diferenciados. Estou sentindo muita falta do doutor Jorge Jaber. E tem uma pergunta. A dependência, seja ela qual for,
e aqui é abordado a dependência química. Então, essa dependência não tem origem de uma falta que esse paciente teve em sua infância e ele busca saciar de alguma forma na fase adulta com essa dependência química. O que quero dizer, afinal, é a dependência química ela surge por algum trauma não bem elaborado na infância? São muitos fatores. Qual o nome do nosso telespectador? Desculpa. Miguel Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Senhor Miguel e todos que nos assistem, são muitos fatores que vão influenciar nessa doença, dependência química. Então, veja bem, até essa semana temos uma aula sobre traumas e fatores estressores, né? Às vezes, eu e a senhora Raquel podemos passar pelo mesmo trauma, e eu reagir de uma forma e ela de outro. Então, um trauma, um evento traumático, como nós chamamos, ele por si só não tem o poder de influenciar diretamente para uma pessoa ser adoecida, para uma pessoa desenvolver uma doença. Então, são vários fatores sociais, com quem essa pessoa anda, que locais ela frequenta, fatores genéticos, né? Se essa pessoa tem algum familiar no seu meio com dependência química ou com alguma outra doença psiquiátrica, fatores sociais de modo geral, culturais, financeiros. Então, o trauma é um dos fatores, sim, que pode influenciar, mas ele não é determinante, sabe, senhor Miguel? Então, se fosse assim, todo mundo que passou um trauma teria uma doença, né, psiquiátrica, e não é assim que acontece. Então, por isso, cada sujeito é nós precisamos entender essa história, colher uma boa anamnese, compreender quais fatores influenciaram para o surgimento e para o desenvolvimento de uma doença, mas nada é determinante. Eu gostaria... Claro, senhora Raquel, manda ver, senhora Raquel. Eu gostaria só de voltar um pouquinho sobre a pergunta que a doutora Paula acabou de responder agora. Muitos familiares, assim que eles internam o paciente, eles ficam tão aflitos que mandam mensagem 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Ele acabou de internar seu ente querido e fica naquela ânsia de obter como ele está, se dormiu bem, se está se alimentando. Então, a primeira coisa que a gente faz é responder o familiar, para não deixá-lo com o coração apertado. Né? Tem pessoas que mandam mais de 100 mensagens por dia. Mandam, assim que internam, mandam o dia inteiro mensagem, querem saber se alimentou bem, mesmo com um boletim, com a foto do paciente, eles ficam nessa busca de notícias. Então, nós alimentamos bastante esse familiar de informações para que eles fiquem tranquilos conosco na clínica. Muito bom, gente. Excelente. Olha, o tratamento multidisciplinar funciona muito bem na Clínica Jorge Jaber. A gente tem uma equipe de excelência, tá? Uma equipe que se dedica de domingo a domingo, com vários tratamentos, vários grupos terapêuticos, e nós mandamos boletins, fotos, temos atividades físicas, temos uma comida que é muito boa, de excelência, temos o programa Hospital Tarde e Noite aos sábados, o programa Master também, que é um programa de ressocialização, que também o senhor Armando Paulini também ajuda, faz parte, e nos engrandece muito com o conhecimento que ele tem ao longo desses mais de 30 anos, né, de carreira no universo da dependência química. Então, assim, nós damos o nosso melhor diariamente. Nós fazemos essas lives que são gratuitas, nós temos o nosso curso de formação de terapeutas para formar mão de obra, que seja uma mão de obra qualificada, que venha estagiar conosco, que esteja na equipe da doutora Paula, que é uma equipe de excelência, que é uma equipe que vai saber que assim, dá um banho numas faculdades, né? Porque você vê realmente a prática, a realidade. Método turbilhão. Isso. Galera que estava no almoço hoje com o Dr. Jorge Jaber, os estagiários aprenderam o que é o método turbilhão. Então é Mas maravilhoso. na próxima eu conto o que é o método turbilhão. Anota aí para não esquecer. Já vi que favor, passou rápido novamente, né? O programa, já estamos aqui. Como o senhor Fernando fala, 1 hora é pouco, a gente tem muita coisa para abordar ainda sobre esse tema. Tem tanto assunto, realmente. gente, nossa,
Muito bom. Olha, além de ser tanta coisa a abordar, tem uma outra questão muito legal desse programa, que é uma equipe de excelência. Cada um que vem ao programa tem tanto a contribuir, tem tanto a ajudar e tem uma importância fundamental. Então, a todos vocês que estão sempre no programa, ouvindo esporadicamente ao programa, é muito bom. Eu queria rapidamente uma avaliação sobre esse conceito drogadição, vício, doença, família, codependência, de cada um dos senhores que estão participando, para que a gente consiga fechar o programa. E aí, quem começa? Doutora Bom, vamos Paula. lá. Eu acho que o senhor Armando entrou um pouquinho nisso e a gente, devido ao nosso bate-bola aqui, a gente não desenvolveu, mas a gente segue a filosofia dos 12 passos, e o primeiro passo do familiar é entender que é impotente perante a doença do outro, né? Então, senhor Fernando, drogadição, dependência química, lembrando, é uma doença, não é uma questão de escolha, não é uma questão de caráter, é uma doença multifacetada, e o familiar, claro, sofre muito com tudo isso e adoece, então a gente precisa tratar essa família de forma global. Acho que assim, de forma bem prática, é isso. Senhora Sandi. Olá, eu gostaria de falar que a Clínica Jorge Jaber, ela possui grupos, como nós já falamos anteriormente, o grupo de família, né, e também ajuda os familiares com terapias, diariamente, oferece terapias diariamente lá na clínica para os familiares também. Então a clínica cuida do familiar e do codependente também. Então esse também é um diferencial nosso, que as famílias são sempre muito bem acolhidas na nossa clínica. Senhor Armando, com Bom, 30 anos de... eu vou no... Desculpa, eu só queria fazer uma vírgula aí nessa colocação, mais uma pontuação. Com os seus 30 anos de experiência nessa área, que recado fundamental, uma grande síntese, o que o senhor diria para os parentes dos dependentes que também sofrem e sofrem muito? Eu vou numa bola de segurança, como diria, né? A adicção é uma doença. Ela é uma doença incurável, ela é progressiva e ela mata. É uma doença física, mental, de tratamento espiritual, no sentido de busca de uma qualidade de vida. Então, assim, eu sou fã desse modelo de tratamento aqui da clínica. Eu acho que 12 Passos ajuda muito. Quem tiver alguma dificuldade pode buscar esses grupos anônimos, Alanon, Naranon, são grupos que são gratuitos. Certamente haverá algum grupo perto da sua residência. E busque ajuda. Busque ajuda frente a qualquer dúvida. Está em dúvida? Peca pelo excesso. Busca ajuda. Não espera ter um problema maior. É isso. Muito boa dica. Senhora Valentina, mais uma vez, muito obrigado por esse programa que é propiciado pela Clínica Jorge Jaber, com essa equipe maravilhosa. Eu gostaria de fazer umas considerações, senhor Fernando, rapidamente. Não, claro, era exatamente isso que eu ia solicitar. Opinião de todos. Bom, a dependência química, infelizmente, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, busque ajuda na clínica, busque ajuda nos grupos de mútua ajuda. O tratamento, ele funciona e eu garanto que a equipe multidisciplinar é uma equipe de excelência que diariamente foca no melhor que tem para o atendimento aos familiares e aos pacientes. Então, é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada. Olha, boa noite. Quem tem que agradecer muito aqui sou eu e, claro, todo mundo que está nos assistindo. Esse programa ele tem um valor enorme, enorme. O valor do conhecimento, o valor do coração, da ajuda, da tentativa de colocar mais claro como pedir ajuda, como aceitar ajuda, em que momento pedir ajuda, como identificar
um problema que vem avançando e que muitos parentes não conseguem ver ou não querem ver. Então, esse programa tem essa parceria com a clínica do Dr. Jorge Jaber, uma parceria excepcional, uma parceria fundamental para todos vocês que estão nos assistindo e que querem cada vez mais informações sobre essa situação que atinge tanto as nossas famílias, diretamente, quem mora na mesma casa, quanto outros parentes que não moram conosco e que nós podemos ajudar. Fiquem sempre atentos ao site da clinicajorgejaber.com.br. Como a senhora Valentina disse, vem aí o curso de formação de terapeutas 2026 e todos, não só que queiram seguir a profissão, mas que queiram entender melhor todo esse processo, devem se inscrever, devem fazer para adquirir cada vez mais conhecimento. E nós sabemos, o conhecimento salva vidas. Então, este é o intuito desse programa, ajudar você que está nos assistindo a lidar com um problema gravíssimo e, quem sabe, tomara, salvar vidas e recuperar pessoas. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui. Essa é mais uma quinta-feira, como todas, às 8h30 da noite. O programa Nossa Saúde, produzido aqui de Portugal, pelo canal Intercontinental. E esse canal se solidariza com todos os que estão sofrendo. Tanto os adictos, os que têm esta doença, é uma doença, quanto com os familiares, que também ocasionalmente têm a doença da codependência, mas que certamente sofrem muito, muito mesmo. Procurem sempre ajuda, procurem ajuda profissional, procurem ajuda de quem sabe e tem autoridade naquilo que diz. E é isso que o programa Nossa Saúde faz. Traz profissionais com autoridade para ajudar a orientar a todos vocês. Muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser.